Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre intenção externa. Esse é um dos temas que vocês, os espectadores, pediram. A intenção externa é o ponto central do Transurfing. Então, é um tema de muita relevância, apesar de ele desafiar uma descrição literal, como diz o Vadim Zeland. Então, é um tema central, mas que é difícil colocar em palavras. Essa é uma realidade energética, é uma força misteriosa, como o Zeland denomina, e é uma força misteriosa difícil de colocar em palavras, né? Então eu gostaria de começar esse vídeo perguntando o seguinte: como transformar água em vinho? Essa pergunta é uma pegadinha, porque a gente não vai mudar nada, a gente só vai escolher. Então, na verdade, não se muda a água em vinho. Você vai para uma realidade paralela na qual, naquela ânfora, por exemplo, existe vinho e não água. É claro que, para fazer uma coisa dessa, você teria que ter um Messias com a maestria da intenção externa, né? Um Jesus, por exemplo, para poder ter esse comando da intenção externa. Talvez comando não seja a palavra certa, porque a intenção externa não é controlável, mas a gente pode usar a intenção externa. E o propósito todo do Transurfing é usar a intenção externa. Então não precisa ser uma coisa extraordinária, não precisa ser um Jesus Cristo, né, de ter um comando extremo da intenção externa para ocasionar mudanças assim, mudanças significativas, levitação, andar sobre águas. Não precisa ser uma coisa tão forte, né? Só um pequeno uso da intenção externa é o suficiente para que a gente consiga ter uma vida melhor, que é o propósito, né, que a gente está buscando aqui, tá certo? Então, o que a intenção externa faz é justamente escolher linhas de vida no espaço de variantes, ou rolos de filme, né? Para usar a metáfora que o Vadim Zeland tem feito no Tuft, né? No livro Tuft. E a intenção externa, essa força misteriosa, surge pela união da mente e da alma. Existe, inclusive, uma figura da intenção externa que foi feita por uma artista russa chamada Arina Gordienko. Ó, essa ilustração que está no livro Projetor da Realidade Separada, do Vadim Zeland. Então, nessa ilustração aqui da intenção externa, é como se a gente pudesse ver nos olhos dessa figura uma atitude, por assim dizer, descompromissada, né? Sobre o que seria o objeto da concordância entre a mente e a alma. Em outras palavras, aquilo a respeito do qual a mente e a alma concordam será realizado pela intenção externa. Então, por exemplo, se a sua mente diz que tal e tal coisa seria um acontecimento horrível, uma coisa terrível, terrível, e a sua alma entra em pânico, então nessa situação desagradável, em que você tem a união da mente e da alma, a intenção externa entraria em ação para te trazer justamente isso. Isso que você não quer, no caso, né? Então a intenção externa é uma força poderosa que traz para você aquilo que é objeto da concordância entre a mente e a alma. Pode ser uma coisa positiva para você ou não, não importa. Desde que a mente e a alma estejam de acordo, a intenção externa entrará em ação para te trazer essa coisa ou esse acontecimento. E por que o nome disso é intenção externa? Me parece o seguinte, para simplificar: intenção significa
concentração da atenção, e externo significa que não tem nada a ver com você. Não é você que está comandando essa força. Essa força atua independentemente de você. Por isso o nome externo. Tá certo? E por ser intenção, estamos falando de concentração de atenção ou direcionamento de energia mental que vai te levar para uma linha de vida na qual aquilo a respeito do qual você está pensando existe. Especialmente se for uma coisa a respeito da qual concordam mente e alma. Muito bem, existe no livro Transurfing uma definição um pouco extensa do que seria a intenção externa. Lembrando que intenção significa concentração da atenção. Tá certo? Vamos lá. Intenção externa, concentração da atenção no processo de como o objetivo realiza a si próprio. Ou concentração da atenção no processo de como o objetivo permite que ele se realize sozinho, por assim dizer. Né? Objetivo a respeito do qual concordam a mente e a alma. Vamos fazer um contraste com intenção interna. A intenção interna é aquele famoso fazer e acontecer, né? Você vai fazer o dobro do que o outro está fazendo, vai acordar 4h30 da manhã para fazer uma lista enorme de objetivos, vai pular polichinelo de manhã, nada contra esse tipo de coisa. Mas a lógica do Transurfing seria você usar essa força poderosa chamada intenção externa para alavancar os seus objetivos. Entendeu? Não que você não vai fazer nada, não é isso, não é metafísica de sofá. Você vai ter que dar um passo em direção a seu objetivo, um passo atrás do outro em direção ao objetivo. Tá certo? Então, intenção interna é aquilo que você tem que fazer em direção ao objetivo. Agora, melhor do que ralar, né? Correr atrás e ficar ralando atrás do objetivo seria usar a intenção externa para que o objetivo venha até você. Entendeu? Tá certo? É difícil explicar e é complicado, porque a gente está falando de metafísica, né? Então, falar de forma simples é complicado. E um modo de usar a intenção externa seria através das técnicas, né? Eu estou devendo um vídeo para vocês da técnica principal do livro, que é a visualização do processo. Eu vou fazer, muito provavelmente será o próximo vídeo, sobre o tema da visualização do processo. Porque a gente, mais do que visualizar o objetivo, a gente está visualizando o processo de como o objetivo se realiza. E nesse ponto, eu queria adiantar que é um pouco complicado explicar e até entender isso, porque a gente não sabe exatamente como a coisa vai acontecer, mas seria necessário imaginar um processo dela se realizando, não a coisa já finalizada, embora a coisa finalizada também faça parte da técnica em si, né? Então, recapitulando, enquanto na intenção interna você tenta gerar eventos em sua vida, na intenção externa os eventos aparecem espontaneamente. Uma outra técnica que aparece no livro do Tufte é a trança da intenção. A trança seria, por assim dizer, um órgão fantasma, que seria projetada a partir das costas, mais ou menos nessa direção, como se a gente fosse um carrinho bate-bate. Você imagina um carrinho bate-bate, que tem aquele ferrinho atrás, né? Então a gente teria um órgão aqui,
um órgão fantasma, por assim dizer, que seria a trança da intenção. Então, uma maneira de invocar a intenção externa seria imaginar o seu objetivo, que é um objetivo a respeito do qual concordam a mente e a alma, e tendo sempre em consideração e sempre prestando atenção na trança. Então, você pode sentir um peso nas costas, alguma coisa que está ali, né? Pode até sentir depois uma dor, como foi o meu caso, como se as costas estão doendo, passaram a doer, né? Porque você está trabalhando com uma coisa que estava dormente, que você tem, não sabia que tinha, né? Não sabia que tinha, agora sabe, e você passa a trabalhar com ela e ela, você de certa maneira vai sentir a trança. Então, a trança seria uma maneira de trabalhar diretamente com a intenção externa, além das outras técnicas, né? A trança você pode usar para afirmações, para visualizações, né? A trança é uma ferramenta, né, que está aparecendo agora no livro do Tuft, livro Tuft, a sacerdotisa. Uma ferramenta essa que te permite colocar em sintonia com a intenção externa. Na verdade, quando a gente trata de técnicas de manifestação, me parece que um dos pulos do gato seria focar em 2 pontos ao mesmo tempo. Quando a gente foca em 2 pontos ao mesmo tempo, 2 ou mais pontos, a mente é desligada. Então, a mente que fica duvidando de tudo, ela vai ser desligada quando você focar em 2 pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, um ponto é a trança da intenção, o outro ponto é o slide do objetivo. Ou outra técnica que for, né, que ainda vou apresentar a técnica da visualização do processo. E nela também vai ficar claro que a gente está focando em 2 ou mais pontos ao mesmo tempo. Então esse é um trabalho mental, é um trabalho que existe, que precisa ser feito, e é um trabalho mental, não é um trabalho com as mãos, não é com as mãos que você vai trabalhar, é um trabalho mental. E é um trabalho que você deve fazer de forma relaxada, tá certo? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.